Você pensa, sonha em ter um mandato parlamentar, um mandato de governador, ou vir para trabalhar aqui no Senado, vir para Brasília, representar as pessoas da sua cidade, as suas lutas, a sua família e defender uma causa. Tudo isso é a política do sentido teórico que a gente vê. Então, se você pensa nisso tudo, Márcio, esqueça comícios. Esqueça o cafezinho, esqueça só andar nas ruas. A política mudou. E é bom então agora, Márcio, se a gente começar a pensar nessa elaboração, preparar para o ano que vem, que já tem as municipais, a gente pensar em contratar um bom operador de marketing digital. Isso mesmo, porque esse agora é o segredo de uma campanha barata e bem-sucedida para a política. Portanto, o Papo de Futuro hoje vai mudar completamente, né? Para a gente falar um pouquinho de uma maneira mais descontraída mesmo, como é que a gente pode eh, alavancar essas pessoas para uma projeção que, afinal de contas, é o que a internet já dá. E por que eu estou trazendo esse assunto, Márcio? Eu estava no plenário outro dia acompanhando lá uma matéria e eu ouvi o deputado falando: olha, eu fui eleito pelas redes sociais. Ninguém mais me elegeu, apenas as mídias sociais. Mas, Beth, como é que isso deve soar para os colegas de partido que vieram junto com ele ou para os eleitores? Não é um pouco reducionista isso? Só as redes sociais? Pois é, imagina, né? Você tem legenda, apoiadores, fundo partidário, companheiros de partido, militantes. Imagina, então, o sonho de consumo de você poder descartar propaganda de rádio e TV. Você não tem que lutar por recursos do fundo partidário junto ao seu partido. Você não tem que dilapidar o seu patrimônio, porque, na verdade, uma campanha sai na casa dos milhões. A gente sabe disso e nem todo mundo tem as doações que precisa. E pagar material impresso também, contratar cabo eleitoral, mobilizar, financiar militância, mobilização de rua. Então, eu trouxe, Márcio, um estudo que ele trata sobre o que fazer, quanto custa para ganhar uma eleição. E esse estudo do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados, IBPAD, revelou que as campanhas mais caras não necessariamente são as campanhas que saem vitoriosas. Outro detalhe, também mostrou que algumas campanhas de grande sucesso gastaram a metade, às vezes até menos da metade, e não lograram êxito do que outras que gastaram muitíssimo e o deputado ou o candidato acabou não sendo eleito. Sim. Pois então, eu convidei o diretor executivo do IBPAD, o Max Stabile, para explicar para a gente onde é que está essa mágica. E gastar menos, faturar a vaga e como é que as redes sociais entram nessa história e como é que elas entram também, Márcio, no dia seguinte da política. Vamos ouvir o Max Stabile. Beth, o que a gente viu e tem visto nos últimos anos é que as redes sociais são sim suficientes para lançar uma carreira política. O que a gente não sabe e tem dúvidas é se ela é suficiente para se manter uma carreira política. A gente viu em eleições passadas diversos candidatos que muitos que nós achávamos desconhecidos da política tradicional que foram eleitos, muitos deles com audiências incríveis nas redes sociais, mas que não tiveram o mesmo sucesso na eleição seguinte. Claro que por diversos problemas ou manifestações diferentes, então ainda a gente não sabe se tem uma correlação como um todo. Mas, de qualquer forma, dá sim para a gente imaginar que as redes sociais são suficientes para se lançar, sim, uma carreira política. Mas agora, Beth, quer dizer que, por exemplo, profissões como que você já teve, ou a minha profissão de jornalista, ou então vamos colocar mais no dia a dia moderno, um blogueiro, um influencer, já sai na frente? E como é que fica a conquista do eleitor, esse trabalho de formiguinha, de distribuir santinho, de andar nas ruas, de fazer um trabalho de base? Nada disso mais conta, Beth? Então, Márcio, assim como ganhar dinheiro na internet, um blogueiro, um influencer que você comentou, não é uma coisa para amadores.
conquistar um mandato político, ou seja, no nível municipal, estadual ou mesmo federal, também não é nada para principiantes, tá, Márcio? Então não adianta a gente se animar, que a gente não vai simplesmente sair da telinha para o púlpito lá no plenário, que não vai rolar assim. E principalmente por quê? Porque precisa mais do que fazer sensacionalismo, né? Apologia a coisas, enfim, crimes ou discursos de ódio, promessas difíceis de serem cumpridas, ou outras formas muito apelativas da gente gerar engajamento na internet, pode ser uma estratégia, na verdade, bastante furada, sabe, Márcio? Precisa muito mais do que isso, precisa de carisma e outras coisas que o Max Stabile vai contar pra gente. Acho que o maior erro de usar as redes sociais para lançar exclusivamente uma campanha política e os seus maiores pecados é lembrar que muitas vezes a rede reage bem a posições fortes, às vezes posições radicais, críticas contundentes. O famoso vamos lacrar nas redes ou vamos, de certa forma, detonar o nosso oponente ou nossa crítica se viraliza. Esse é um incentivo que as redes sociais nos dão de acordo com o próprio algoritmo e funcionamento dela. O grande lance desse pecado é que depois, uma vez eleito, o próprio arranjo político pede que você tenha, às vezes, um posicionamento nem um pouco radical e às vezes você não pode, inclusive, muitas vezes você precisa, o candidato precisa, agora político, ter um arranjo partidário maior, às vezes com uma opinião, uma ação, uma política pública que ele era contrário. E, então, nas redes está tudo escrito e gravado, e as pessoas, o seu fandom, como a gente chama no universo de fãs, os seus seguidores, quem te acompanha, vai se encobrar e se lembrar dos seus posicionamentos. Bom, mas, Beth, a gente vive conversando sobre isso, né? Sobre o poder desinformador das redes sociais, né? Em que momento ela efetivamente aliena, desinforma e, ao contrário, em que momento ela pode ser libertadora, informativa e construtora de ideias, né? De emancipação, de campanhas e de defesa dos interesses efetivamente públicos e de causas sociais? Então, Márcio, além de dizer a verdade, como nos recomendou o cientista político Max Stable, a gente precisa realmente investir num programa de governo, precisa ter ideias, né? Precisa ter uma linguagem que seja absolutamente acessível, precisa investir numa equipe de campanha para quem realmente pensa em começar numa carreira política. E isso, às vezes, é muito antes, inclusive, das próprias eleições, de saírem toda a propaganda. Quer dizer, na verdade, isso é uma história, uma trajetória que vem de uma vocação, de um desejo pessoal, né? De uma motivação que vem de dentro. Portanto, a gente, para ir numa campanha de qualquer nível que seja, ou governo, ou parlamento, por exemplo, é preciso que, apesar de todo o lixo que tenha na internet, você saiba que existe uma mensagem a ser dada. E que a grande vantagem é que, nesse momento, essa mensagem ela pode ser diretamente dada entre você, que é o candidato a político, e o seu espectador, enfim, a pessoa que está interagindo com você, que pode ser o seu futuro eleitor. Vamos ouvir novamente o Max Stable. O que ele fala interessante sobre isso? Eu acho e acredito que as redes sociais podem ser sim um fortalecimento dos nossos processos democráticos. A gente ainda está aprendendo a utilizar essas redes de forma geral, mas na medida em que ela permite um contato mais próximo, uma cobrança mais próxima entre eleitor, e a classe política, eu acho que ela pode sim ser um ativo fundamental para essa democracia e principalmente na nossa capacidade de cobrança e acompanhamento do andamento político sem ter um mediador no meio do caminho, que muitas vezes o mediador é uma etapa da mídia, da imprensa ou um outro mediador que nos filtra sobre o que está acontecendo. Às vezes isso pode ser bom, claro, pois pode traduzir para a gente algumas ações, mas nos dá a possibilidade de acompanhar o pulso de forma muito mais direta sobre o que está acontecendo, sobre o que o nosso político com quem a gente votou está fazendo. Então, de uma maneira geral, ainda que tenha diversos problemas de desinformação, eu acredito que com certeza as redes sociais fortalecem o processo democrático.
Então, Márcio, é um alívio, na verdade, quando a gente olha para esse assunto, entender que dinheiro não é tudo. E eu encerro o programa dizendo: é isso que a gente chama de poder informacional. Portanto, quem tem informação, quem tem a fala, quem tem um canal, quem tem uma rede e presença, já tem poder. É só avançar. Perfeito, e é isso que a gente vem conversando ao longo do tempo, né? A rede, a informação é poder. Beth, obrigado por enquanto e a gente se fala na próxima semana, então. Uma excelente semana e muito poderosa para todos.